Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é mais um vídeo da sequência que a gente está tendo referente ao novo ensino médio. E a gente vai ver então a aula número 2, que é a aula referente a níveis de organização da vida, tá? Nós estamos vindo aí de uma sequência já em que a gente foi introduzido ao novo ensino médio, como é que ele vai funcionar, quais são as exigências que estão sendo feitas para nós. A gente está tendo na área de ciências da natureza, que é a nossa área, está sendo bem mais exigido da gente que a gente tenha domínio aí do conteúdo, né, que a gente consiga fazer esse domínio do conteúdo de ciências da natureza, as competências referentes à linguagem e à forma de produção científica e à forma de divulgação científica. Então, se não bastasse, né, a divulgação científica que a gente já faz nas nossas aulas, a gente está usando a ferramenta do YouTube para também potencializar essa divulgação científica através dessas videoaulas, que são suporte para os alunos da Escola Antônio Cordeiro Pontes, mas certamente vai chegar em várias outras pessoas que a gente não tem nem noção, né? Então, se você é da Escola Antônio Cordeiro Pontes e está assistindo esse vídeo pela primeira vez, tu és aluno do primeiro ano, então coloca aqui nos comentários já o teu nome e a tua série, para exatamente a gente saber dar esse feedback do que é que do que vocês tá chegando em quem, né? Quem é que tá assistindo esses vídeos. Junto com o teu nome, tu responde a pergunta para mim: o que é um ser vivo? É fácil responder essa pergunta, o que é um ser vivo? Ou é difícil, né? O que é que você acha aí? Tá? Então, o tema da nossa aula de hoje é níveis de organização da vida, e eu começo com essa pergunta aí: o que é vida? Tá? O que é vida? Será que vida é um conceito fechado? Ah, não. Vida é quando você começa a respirar, e é vida, ok. Então, quer dizer que um bebezinho no ventre da mãe dele, no útero materno, ou qualquer outro animal que está sendo gestado ali no ovo ou no corpo da fêmea, será que ele não é um ser vivo, então? Já que é só quando respira fora do útero materno? Será que vida, então, é quando a célula encontra outra célula e elas vão se fusionar e vai acontecer a fecundação? Será que a célula, antes de se juntarem, espermatozoide e óvulo se juntarem, eles já não são seres vivos? Não são projeto de seres vivos? Será que um ser vivo, ele pode ser uma única célula? Todas essas perguntinhas a gente vai tentar não fechar, porque a própria biologia, ela não vai ser forçada a fechar essa resposta. Mas certamente na aula de hoje a gente vai sair dela podendo responder: será que quem é um ser vivo? Uma planta ou uma pedra, né? E por que eles são, ou um deles é considerado um ser vivo, tá? A gente vai ver na aula de hoje que os seres vivos, eles possuem certas características que são específicas, tá? Deles. Então, os seres vivos, eles têm certas características que os cientistas consideram que isso seja a evidência de ali ter uma vida, tá? Então, essa pergunta, o que é vida, ela é muito genérica, mas a gente pode ter sinalizações do que seria um ser vivo, né? Os livros todos de biologia que vocês forem olhar, eles sempre vão se concentrar em algumas características, tá? Que eu vou trazer aqui para vocês. Primeira característica: composição química dos seres. Todos os seres vivos possuem uma composição química. Quem está no primeiro ano do ensino médio, certamente ano passado, quando fez o 9º ano, teve iniciação à química, à física e à biologia, quando o professor ou a professora chegou e explicou que todos os nossos elementos do corpo, todos os seres vivos, todos os elementos que estão ao nosso redor, eles são compostos de elementos químicos, tá? Então, a gente viu, você viu ano passado, certo? No ano anterior, que todos os seres são formados tem uma química, são formados por átomos, lembra disso?
átomos, os átomos de flúor, de nitrogênio, de cálcio, de ferro, de hidrogênio, de oxigênio, carbono, todos esses átomos podem ter diferentes configurações, eles vão se rearranjar, vão se juntar uns com os outros, vão se separar, vão estar sozinhos, vão estar em companhia, enfim. Mas o importante é vocês saberem que esses átomos são os elementos que formam esse grupo aí de seres, essa diversidade de seres vivos, mas também essa diversidade de elementos da natureza. Então, no sentido de composição química, tanto as pedras quanto as plantas ou os animais, maiores, superiores, vamos dizer assim, mais complexos, todos eles têm elementos químicos, ok? Então, todos os seres têm elementos químicos. Toda a matéria tem elemento químico. Só que os seres vivos, eles têm uma composição química muito mais complexa. Se você pega, por exemplo, os elementos de uma pedra, você faz uma raspagem, vai analisar o que tem ali, não tem a mesma complexidade dos elementos que você encontra numa célula animal. Basta uma célula, eu não estou falando nem de um indivíduo inteiro, tá? Certamente os seres vivos, eles têm uma complexidade animal muito maior do que os elementos da natureza que não são vivos. Então, a gente separa fatores bióticos, que são esses seres vivos, é a planta, é a bactéria, é o fungo, até o vírus é considerado um fator biótico, é o ser humano, é os animais, enfim, todos eles são fatores bióticos, com B, bióticos. Já a pedra, o ar, a água, pH, salinidade, tudo isso são fatores abióticos. Olha o termo, preste atenção no termo anterior aí. Primeira letra dessa palavra, abióticos. Abióticos. Esse A é bem naquele sentido mesmo que o teu professor de língua portuguesa fala para ti. Esse A é no sentido de negação. Então, são os seres, são os elementos que não possuem vida. Esse termo C eu vou colocar mais para os seres vivos, tá bom? Bom, então, todos os seres vivos têm uma complexidade na sua composição química muito maior, né? Então, os seres vivos, eles têm elementos como o peptidoglicano, como a celulose, como o glicogênio, que são moléculas longas, se comparado com outras moléculas como a da água, como o gás carbônico. Mas, para ser considerado ser vivo, não precisa só ter composição química complexa, não, tá? A organização das células também é uma marca de um ser vivo, tá? Então, todo ser vivo, ele se organiza em células. Por isso que os vírus são muito criticados quando algum pesquisador é muito criticado quando ele tenta colocar os vírus como seres vivos. Por quê? Porque os vírus precisam de outras células para se multiplicar, tá bom? Então, os seres vivos, eles precisam dessas outras células para se multiplicar. Sem essas outras células, eles não se multiplicam. Então, eles não possuem estrutura celular, tá bom? Eles não possuem nenhuma estrutura que nos lembre as células dos demais seres. Então, por isso, eles não são colocados como um ser vivo, são partes, pedaços, mas é muito curioso porque eles têm alta capacidade de replicação, eles têm alta capacidade de pegar os elementos dessa célula que eles vão parasitar e usar essa maquinaria celular emprestada, né? Porque eles são parasitas, então eles estão ali dentro do hospedeiro, que geralmente é uma célula ou vegetal, ou animal, ou bacteriana, ou fúngica. Mas todos os seres vivos, eles têm uma organização celular. Então, eles se organizam em células. A célula não é qualquer coisa, a célula é muito intrincada nos seus mecanismos de alimentação, de excreção de substâncias que ela não quer, entrada e saída de célula. Não é qualquer substância que entra nessa célula. Lembrem sempre que tudo que vai entrar nessa célula é sempre selecionado. A gente vai ver isso daqui a mais algumas aulas. Tudo que entra na célula é selecionado, passa por uma seleção, tá bom? Outra característica de todos os seres vivos, eles têm um metabolismo. O que é o metabolismo?
é a capacidade de quebrar as substâncias. Então, certos corpos têm todos os corpos que se alimentam de outros, né? Todos os seres que se alimentam de outros, eles têm a capacidade de pegar algo, uma comida, certo? Uma substância que eles ingeriram e quebrar essa substância em pequenas substâncias que tornam muito mais fácil a absorção por estruturas internas a essas células, tá bom? Então, quando um indivíduo se alimenta, esse alimento ele vai sendo reduzido por ação de enzimas, até que ele, se for um ser mais complexo, como o ser humano, os animais, certo? Até mesmo as plantas, ele cai na corrente sanguínea. Planta não tem sangue, mas ela tem sistema de distribuição de seiva, né? Então, a seiva circula por lá, que é um alimento. A seiva elaborada é um alimento. Então, esse sistema de distribuição, ele vai se ramificando, tá? São os vasos aí dos seres vivos, são os vasos que são como se fosse uma estrutura, um encanamento que leva nutrição lá da região onde ela foi absorvida ou então foi digerida para todas as células. A ideia é que todas as células do corpo, todas as células dos animais, todas as células desse indivíduo no geral recebam nutrição. Quanto mais rápido essa nutrição acontece e essa energia oriunda desse alimento é gasto, eu posso dizer que esse metabolismo ele está acelerado. Se a digestão desse alimento e o uso desse material que foi digerido demora, então eu posso dizer que ele certamente tem um metabolismo lento. O que acontece? O metabolismo ele é acelerado ou ele é lento, mas ele existe nos seres vivos, tá? Então, se você está falando de uma bactéria, ela tem um metabolismo, que é essa quebra de substâncias, ok? Então, característica do ser vivo: composição química complexa, organização celular em estruturas celulares, com organelas citoplasmáticas lá dentro dessa célula, e o metabolismo, que pode ser lento ou acelerado, mas não importa. O que importa é que ele é quebra de substância. Aí depois a gente vai para a reação ao movimento. Todo ser vivo reage ao movimento, gente. Todo ser vivo, ele reage ao movimento. Você diz assim: professora, mas a planta não reage ao movimento. Mas você vê o movimento dela com o vento. Você vê que ela se direciona pelo sol. Tem uma experiência simples, gente, que a gente vai fazer em sala de aula ou no modo, né, vocês na casa de vocês, que a gente vai pegar um feijãozinho, um grãozinho de feijão e vai colocar ele enterradinho no algodão e vai deixar só dentro de uma caixinha, só um buraquinho e num ambiente, né, iluminado. E qual é a ideia? É que a ideia é que a planta, o feijão, né, vai começar a crescer, vai começar a sair lá a primeira radícula, né, e a folícula lá, que é o início das folhas e das raízes, e essas folhas vão buscar luz, então elas vão crescer nesse sentido do buraquinho, do buraco que tem na tua caixinha. Por quê? Porque elas elas reagem aos estímulos. E esse estímulo pode ser luz, esse estímulo pode ser o próprio solo. A raiz das plantas, ela tem o que a gente chama de geotropismo. O que é o geotropismo? É uma atração pelo centro da terra, uma atração pelo solo. A mesma coisa, se você pegar essa plantinha e você plantar ela deitadinha, a raiz ela vai descer, ela vai crescer descendo e a folha, o início da folha vai crescer subindo. Isso é muito interessante, porque isso mostra uma atração por ela reage ao ambiente, tá? Os seres vivos não têm só essa reação ao movimento, mas os seres vivos também crescem e se reproduzem. Então, todo ser vivo vai crescer e vai se reproduzir. Então, nós, seres humanos, a gente nasce, a gente cresce, depois a gente se reproduz, tendo filhinhos, ok? E depois esses filhos, eles vão crescendo e a gente vai decrescendo. Então, chega o momento do ápice da vida do ser humano e ele vai
decrescendo, ele vai perdendo força, ele vai perdendo vigor, ele vai perdendo condições de trabalho, raciocínio, pensamento, até criatividade. Até o momento que chega a nossa hora, se não for, né, por doença, a gente vai ficar velhinho e vai vir a óbito. Por quê? Porque as nossas células, elas têm uma idade que elas suportam, né? Elas não conseguem ir além da nossa condição biológica, tá bom? Tem seres vivos, por exemplo, que duram 2, 3 dias. Tem seres vivos que duram 100 anos, né? Então, isso é muito diverso, depende muito de fatores genéticos, tá? Mas todo ser vivo, ele vai crescer e ele vai se reproduzir, tá bom? Se esse ser consegue se reproduzir e formar indivíduos que também conseguem se reproduzir, eu chamo esse grupo de uma espécie, né? Então, ele é capaz de cruzar entre si, a fêmea com o macho, e produzir serinhos pequeninos, né? Outra característica dos seres vivos é a variabilidade, ou seja, nós temos uma diversidade imensa de seres vivos. Gente, os próprios insetos, eles são tão variáveis, mas tão variáveis, que quando a gente tem a dimensão desses insetos, nem os cientistas sabem dizer na realidade quantos seres são, né? Toda essa diversidade deles, eles não são capazes de dizer, tá? Então, nesse caso, nós, seres humanos, somos limitados, né, para compreender toda essa diversidade, essa variabilidade, que a gente chama de variabilidade genética. O que faz os seres serem tão diferentes? O que faz os seres vivos serem tão diversos, tá? O que faz a nossa face ser tão diferente? Você pega indivíduos que nasceram do mesmo pai e da mesma mãe, mas eles são extremamente diferentes. Por quê? Porque dentro de nós, dentro das nossas células, existe um conjunto que a gente chama de conjunto genético, vamos dizer assim, né? E esse conjunto genético, ele é um conjunto genético, vou mudar aqui para o slide, ele é um conjunto genético que ele é muito complexo, né? Dependendo das nossas características, vamos dizer assim, esse conjunto genético ele vai ser diverso, muito diverso ou não, tá? Mas vamos para o próximo aí. A adaptação e evolução. Todos os seres se adaptam, né? Todos os seres vão evoluindo conforme, segundo a teoria da evolução, ela fala que os seres vivos, eles têm essa capacidade de interagir com o ambiente, né? Então, quando eles interagem com o ambiente, isso significa que eles estão sendo modificados, né? De pouco em pouco, sendo aí modificados, tá? Eu estava gravando e reparei agora que eu estava sem mostrar os slides, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o primeiro slide, o segundo que era o que eu estava falando, né? Essas características dos seres vivos. E agora vamos para os níveis de organização da vida. Gente, até há um tempo atrás, se acreditava que o átomo era a última, vamos supor assim, era a menor partícula, né? Viva, né? De formação dos seres vivos. Hoje, né? Já se acredita muito diferente disso. Primeiro se descobriu que não eram os átomos os menores, que eram os elétrons, os prótons e os nêutrons. E agora a gente já tem aí outras, né, que são as nanopartículas, né, as partículas subatômicas. Dentre elas os quarks, né, os quarks são esse menor grupo aí de parte de um ser vivo. Se a gente for viajar nessa matéria, né? Viajar na matéria que eu falo, não é viajar na matéria de biologia, é viajar no elemento, né? Na matéria em si, naquilo que ocupa lugar no espaço, né? Isso é matéria, tudo que ocupa lugar no espaço. Se a gente for viajar nesse percurso aí, então você tem os quarks vão se organizar, vão formar o átomo, os elétrons, né? Os prótons, os nêutrons. Depois eles vão se agrupar, certo? Formando os átomos se agrupam formando as moléculas. A imagem que a gente tem aqui é de um átomo, ó, aqui embaixo, tá? Esse é um átomo. E aí você tem aí as moléculas. Essas moléculas se reajustam e formam as organelas e elas, por sua vez, as células. Depois que a gente tem aí formado as células elas vão se agrupar e vão formar os tecidos, né? Então, você tem o tecido cartilaginoso, que forma a cartilagem, tecido ósseo, que forma os ossos, tecido cerebral, que forma os neurônios, né? Que vão se ajustar ali no tecido cerebral para formar o cérebro. Então,
Esses tecidos, eles vão se formando e a gente vai tendo origem aos órgãos do corpo humano. Cada órgão, gente, ele não trabalha separado, tá? Os nossos órgãos, eles se ajudam, eles se conectam demais, tá? Então, por exemplo, né? Os órgãos do sistema respiratório, eles todos trabalham para que a gente possa ingerir, ou seja, inalar, melhor dizendo, o oxigênio e expelir o gás carbônico, tá? Então, eles juntos aí, por trabalharem juntos, vão fazer parte de vão se formar um mesmo sistema, que é o sistema respiratório. Só que o que é interessante é que esse sistema não trabalha sozinho, né? O sistema respiratório trabalha junto com o sistema cardiovascular. Quando você corre, você não está usando só o sistema respiratório para respirar. Você respira, beleza, mas esse oxigênio ele vai para onde? Para o sangue, e do sangue vai para o coração. Para quê? Para que o teu músculo da perna possa receber oxigênio novo. E quanto mais você corre, mais o seu coração vai ter que trabalhar para bombear sangue mais aceleradamente e junto com o teu pulmão, ele vai ter que fazer com que esse oxigênio que tu tá chegando para ele, chegue cada vez mais rápido, porque tu tá correndo muito rápido. É por isso que quando a gente termina uma atividade física, a gente fica ofegante, né? Que é aquela... Você fica puxando ar, né? Para poder exatamente fazer essa respiração mais acelerada. Então, tudo está concatenado, né? E aí, os sistemas trabalham juntos no indivíduo. Então, o meu corpo é formado por vários sistemas que estão trabalhando juntos. E aí, você tem o indivíduo, que pode ser o ser humano, pode ser uma planta, pode ser uma bactéria, pode ser... dependendo da complexidade. Os indivíduos, eles também se relacionam, tá? Eles se relacionam e formam populações. Então, eu tenho a população de plantas da espécie X, tenho a população das bactérias da espécie Y e assim vai. E esses seres vivos também se conectam, né, com outros seres vivos, formando comunidades, ou também chamadas de biocenoses, tá? E essas comunidades, elas vão estar dentro de um ambiente, que é o biótopo. Então, por exemplo, a biocenose, que é formado por formigas e carrapatos e vespas, que ali interagem entre si, elas estão inseridas no ambiente, que é o biótopo, tá? E esse biótopo, ele vai ser formado por, pode ser vários biótopos, né? Esse pode ser um biótopo aquático, um biótopo terrestre de mangue, um biótopo terrestre de deserto. E juntos eles vão formar aí o que a gente chama de ecossistema, tá? E aí os ecossistemas formam toda a nossa biosfera. Por isso a ideia aqui do planeta Terra. Então, é muito complexo, né? E cada um desses seres, nós, né, dos nossos seres vivos, a gente tem essa diversidade, tá? Aí dos seres vivos. Então, a partir de agora, a gente vai falar da classificação deles, já que são tão diversos, né? Então, a gente vai falar como é que eles são classificados, tá? Linneu, que foi um dos grandes, né, cientistas da atualidade, ele propôs uma forma da gente classificar esses seres vivos, que é através da classificação binomial. Então, o Linneu, ele foi um grande botânico, trabalhava com jardins botânicos, e ele criou uma nomenclatura binomial, ou seja, o nome das espécies era formado por duas partes, tá? Então, a primeira parte se referia ao gênero desse indivíduo, e a segunda parte desse nome se referia ao epíteto específico, que é o que caracterizava aquele ser. Por exemplo, o nosso açaí, ele é caracterizado por um sistema binomial também. Ele é uma espécie de planta, tá? O açaizeiro, ele é uma espécie de planta, tá bom? Se ele é uma espécie de planta, ele é catalogado pela ciência. Como é o nome científico do açaí? O nome científico do açaí é Euterpia oleracea, porque oleracea vem de óleo. Então, o açaizeiro, ele fornece um grão e desse grão amassado sai o óleo, que a gente tanto aprecia, não é verdade? Que tá super na mesa do amapaense. Então, todos os seres, né? É um ser vivo, tá? A gente bebe uma substância que sai de um ser vivo, que é, no caso, o açaizeiro, tá? Então, veja, o nome Euterpia oleracea é um termo, é um nome, como se fosse o nome e sobrenome, de uma
de uma planta, tá? Essa classificação do açaizeiro, professora, foi criada pelo Linneu? Esse nome foi dado pelo Linneu? Ele já conhecia o açaí? Claro que não. Ele montou a estrutura da classificação. Então, a classificação de todo o nome de todas as espécies vai ser sempre formada por duas partes, né, vamos dizer assim, sendo uma o gênero e a segunda a espécie. Então, ele montou 3 regrinhas para a gente saber, que a gente vai estudar melhor lá na frente, né? Mas a classificação essas regrinhas tem que ser escrito em latim, tem que ser composto por duas partes, né? O nome. E tem que ser a primeira parte do nome em letra maiúscula e a segunda em letra minúscula, para que aí eu tenha a minha nomenclatura das espécies. Essa nomenclatura tem que ser binomial. Sempre foi assim, professora? E continua assim hoje? Sim, essa parte da nomenclatura binomial, ou seja, dois nomes. Só que a forma de classificar os seres mudou demais. Para vocês terem uma ideia, na época anterior a Linneu, quando eram os gregos que faziam a análise, né, dos animais, das plantas, os gregos eles tinham um sistema de classificar os seres vivos, eles levavam em consideração o ambiente onde esse ser vivia. Então, por exemplo, eles colocavam num bolo só as baleias, junto com os golfinhos, junto com os pinguins, que hoje a gente sabe que são as aves, né? E tudo que nadava, eles colocavam, a anêmona também, a água-viva, tudo era de um único catálogo, vamos falar assim, né? Eles eram um grupo. Hoje a gente sabe que os grupos de seres vivos estão dispersos em todos os hábitats e que o ambiente não faz o ser vivo ser catalogado de uma outra forma. Hoje, para a ciência, o que mais importa é a análise de DNA. O que é o DNA? É a nossa impressão, onde tem todas as nossas informações. Então, o DNA fica na nossa célula e ele vai sendo expresso, ele vai sendo transformado em características do nosso corpo. Então, no meu DNA tem a informação para cabelo liso. Então, eu desenvolvi um cabelo liso. No meu DNA tem a informação para olhos, que o cílio, né, maior, assim, eu não tenho um cílio pequenino. Também no meu DNA está essa informação. Então, tudo que nós temos de características está no nosso DNA. Então, os cientistas, quando eles descobriram o DNA, eles começaram a modificar muita classificação que estava agrupada de maneira equivocada. Na verdade, não é de maneira equivocada, mas é que quando a gente muda o critério, a gente vai mudar a classificação. Beleza até aqui? Todo mundo está entendendo? Podemos continuar? Vamos continuar. Muito bem, gente. Então, o que acontece? Na sistemática moderna, a gente já tem uma valorização e, na verdade, colocam em primeiro lugar a gente observar a proximidade dos DNAs. Pensem junto comigo aqui. Se o DNA ele obedece às nossas características, então ele determina as nossas características e ele está dentro das células, então certamente nós recebemos isso dos nossos pais, certo? Exatamente. Então, a investigação dos cientistas para identificar o DNA dos seres e comparar esses DNAs é justamente para observar quais são os seres mais próximos na corrida evolucionista, ok? Porque lembra, na biologia, você vai ter aí uma importância muito maior. A biologia que eu falo é o que é aceito, né? Como biologia levando em consideração a teoria evolucionista, tá? Hoje é o que é mais aceito. Então, os cientistas, eles falam que na sistemática moderna, eles já vão levar muito mais em consideração os seres, a proximidade de DNA que esses seres possuem. E quando eles fazem isso, eles vão criar as árvores filogenéticas. O que são as árvores filogenéticas? Elas são estruturas que os cientistas organizam como se fosse um galho de uma árvore, certo? Como se fosse um galho de uma árvore, os cientistas eles desenham essas árvores
Em cada ponta dessas árvores, na ponta mais extrema, né, mais superficial aí da árvore filogenética, eles inserem os animais atuais, tá? Então, é árvore filogenética lá dos mamíferos, árvore filogenética dos animais como um todo, eles vão construindo as árvores filogenéticas, tá? Então, se o grupo estudado for um grupo de plantas, então eles podem criar a árvore filogenética dessas plantas, tá? O que é mais interessante os cientistas fazerem? Eles vão analisar relações próximas, tá? Por exemplo, a relação entre as aves e os répteis. É uma relação muito próxima, que antes se acreditava que aves estava muito mais próximo de mamífero do que de réptil. Mas se descobriu que as aves elas são mais próximas dos dinossauros, geneticamente falando, do que dos mamíferos, certo? Então, o que é que a árvore filogenética ela traz de novidade? O que é que a cladística traz de novidade? Que é o ramo da ciência que se preocupa em estudar essas relações da árvore filogenética. Então, a cladística ela vai analisar a genética que está envolvida nesses seres aí que a gente está analisando, certo? E quando eles olham pela perspectiva aí da árvore filogenética, eles vão se inteirar muito mais da relação em que esses seres têm, não só com a aparência, mas principalmente com aquilo que está nas suas células, no DNA das suas células, tá? Então, nesse sentido, por exemplo, tartarugas e lagartos, elas estariam em polos opostos aí, mais distantes uns dos outros, do que aves e dinossauros, tá? Então, aves e dinossauros seria um grupo que a gente chama de monofilético, ou seja, são um grupo único e dentro desse grupo, dessa dupla aí de grupos, a gente tem aí uma mutação que gerou esses dois grupos, dinossauros e aves, tá? Então, a gente chama de grupo monofilético quando eles têm um ancestral comum para esses dois grupos, tá? Quando o ancestral não é aquele lá no início da árvore filogenética, tá? Então, nesse caso, a gente já tem essa situação aí de uma árvore filogenética monofilética, mas pode ser uma árvore filogenética que tenha grupos que não sejam monofiléticos, tá? Nesse caso, se os grupos não forem monofiléticos, então, o que vai acontecer? Esses grupos eles vão ter ancestrais diferentes para grupos muito parecidos, né? Por exemplo, esse caso, mamífero e aves. Mamíferos e aves são um grupo parafilético, que é isso que a palavra que eu queria encontrar. O que é um grupo parafilético? O que é um grupo parafilético? É um grupo que não tem o mesmo ancestral comum. Então, mamíferos e aves não têm o mesmo ancestral comum, tá? Eu vou tentar trazer aqui para vocês uma imagem para que vocês possam ver o que eu tô me referindo, tá bom? Eu vou colocar aqui na tela para vocês uma imagem que vai mostrar essa árvore filogenética para que vocês possam observar, tá? Ó, só organizar aqui. Só um momentinho. Tá? Então, olha só essa árvore filogenética aqui que eu vou colocar. Essa árvore filogenética eu peguei lá do slide do pessoal do segundo ano, tá? Olha só. O cão e o lobo, eles são um grupo monofilético. Por quê, professora? Porque eles dois são originados de um ancestral comum. Agora, se você pega o coiote, a raposa e o lobo, são um grupo parafilético. Por quê? Porque eles se originaram de diferentes ancestrais. Aí você diz assim, professora, como a senhora sabe? Olha só, a gente tem aqui o ramo principal, tá? O ancestral lá na base, o ancestral comum a todos eles. Mas esse ramo, ou seja, esse DNA desse espécime, ele vai se diferenciando, sofrendo mutações. Então, houve uma mutação aqui que com o passar das gerações, foi produzindo os cães selvagens. Outra mutação, num outro momento do tempo,
formou o grupo das raposas, outra mutação, o grupo monofilético de cão e lobo, e outras mutações deram origem ao coiote. Então, veja, cada ramo desse grupo aqui é uma mutação, cada nó, tá vendo esse pontinho vermelho? Esses são os nós que indicam a mutação. Então, um grupo monofilético tem o mesmo ancestral e um grupo parafilético tem ancestrais diferentes. Então, raposa e cão selvagem é um grupo parafilético. Por quê? Porque possuem ancestrais diferentes. Ficou claro? Isso aí ficou claro, gente? Tá? Vamos voltar então para o nosso slide? Então, aqui a gente já sabe que esses nossos seres vivos, cuja cladística estuda, certo? Eles são muito diversos, tá? Então, no livro de vocês tem uma imagem que, inclusive, eu tirei a foto, né? Do texto e coloquei aí para vocês, tá? Então, vocês estão vendo aí, podem ver aí no material, que já vai ter aí essa imagem, tá? Bom, mas os seres vivos são muito diversos, tá? Então, a gente tem um leque de espécies, um leque tão vasto de espécies que a gente chama uma área da biologia, que é a biogeografia de ilhas. Biogeografia, na verdade, é um termo abrangente, que vai estudar como essa biodiversidade ela se dispersa pelo continente, tá? Então, é chamada de biogeografia. Por quê? Porque tem que ter alguém para estudar só a biodiversidade, tá certo? Então, vou apresentar para vocês os principais grupos de seres vivos, ok? Olhem só, esses aqui são os 3 primeiros grupos de seres vivos, tá? Então, nós temos aí as bactérias. Bactérias são organismos procariontes, ou seja, não tem carioteca, que é essa membrana que reveste aí o DNA, tá? Então, as bactérias, elas não têm essa membrana que reveste o DNA. Elas são seres que podem produzir o próprio alimento, aí elas são chamadas de cianobactérias, elas moram nos oceanos, são imprescindíveis para o controle e para a qualidade de vida dos oceanos, tá certo? A gente tem os fungos, que são um outro grupo, que eles já são formados por organismos eucariontes, ou seja, possuem carioteca, mas eles podem ser, gente, eles são heterotróficos, eles jogam o líquido digestivo em cima do alimento e esse líquido vai aí corroendo o alimento. Depois que o alimento está digerido tudo direitinho, ele faz o quê? Ele suga esse alimento, ele introduz nas suas células, tá? Então, o fungo é isso que ele faz com os pães, é isso que ele faz com os alimentos. A bactéria é a mesma coisa. Lança essa substância sobre o alimento e depois só suga essa substância. Por isso que a gente chama eles de seres heterotróficos, porque eles não produzem o próprio alimento. Eles precisam capturar esse alimento do ambiente externo. Diferentemente das bactérias, os fungos eles podem ser ou unicelulares, então eu vou ter fungos que são apenas uma célula, que são as chamadas de leveduras, e tem os fungos pluricelulares, que são formados por várias células, tá? Por exemplo, o fungo que a gente viu ali na capa, né, que é uma das capas que eu usei ali para passar de um tema para o outro, tem alguns fungos que são os cogumelos, né, que a gente inclusive usa na alimentação, né? Quem aqui já comeu carne ao molho madeira sabe que existem os fungos e os fungos eles possuem uma importância grande na alimentação, tá? É uma delícia, inclusive. Já as bactérias, não. As bactérias, elas vão auxiliar na nossa digestão. Então, tem bactéria no meu intestino e essa bactéria é uma bactéria boa, ela convive comigo, tá? Então, o que eu como, ela acaba utilizando para sobreviver e me ajuda a digerir o alimento. Então, no momento em que a gente nasce, que a gente abre a boca chorando, já tem bactéria, fungo e vírus entrando aí no nosso trato intestinal. Quando a nossa mãe nos amamenta, a gente também vai adquirindo esses anticorpos e essas bactérias que vão entrando normal, a mão na boca, certo? Que não pode acontecer uma criança que não tem ainda esses anticorpos todos, né? Essa proteção toda, ela ficar inserindo
sendo suja, né? Uma criança suja, então por isso que é tão necessário tomar uma série de cuidados nos 100 primeiros dias da criança e depois nos 1000 primeiros dias, né? Que é em torno aí de 3 anos de idade. Eles consideram a importância desses 3 primeiros anos de vida da criança para ela adquirir exatamente um bom sistema imunológico que vai ajudar ela a resistir a várias doenças. Mais um terceiro grupo que tem são os grupos dos protozoários, tá? É o grupo protoctista. No grupo protoctista, eles já são tão diferentes, gente, olha. É como se fosse um grupo, assim, tão diverso, né? A gente fala que é um grupo tão diverso que a gente já tem aí nos protoctistas seres que podem ser, todos são eucariontes, todos têm carioteca, mas eles podem ser tanto autotróficos quanto heterotróficos. Eles podem ser uni- ou pluricelulares. Então, olha só a diversidade. Eles podem viver ou não dentro de outros seres. Muitos são parasitas, tá? Mas eles podem ou não viver dentro de outros seres, tá bom? A gente tem também as plantas, tá? Como um dos grupos de seres vivos, um grande e importante grupo de seres vivos são as plantas, certo? O outro grupo importantíssimo dos seres vivos também são os animais. Aí eu coloquei 2 espaços para os animais, porque a diversidade é tão grande que eu quis desmembrar em 2 grupos diferentes, tá? Então, a gente tem os animais invertebrados, tá? Invertebrados. E tem os animais vertebrados, ok? As plantas, elas são um exemplo pra gente de seres vivos que produzem o próprio alimento, tá? Então, todas as plantas são pluricelulares, ou seja, eu consigo enxergar elas em tamanho grandioso e elas são aí autotróficas, elas produzem o próprio alimento, tá? Tanto plantas quanto os animais podem ser parasitas ou serem de vida livre, tá bom? Habitando regiões aquáticas doces e, no caso dos animais, habitando regiões de água salgada também. E os vírus, hein, gente? Onde é que tá os vírus nessa história toda? A gente tá saindo, né, tentando aí deixar um período muito marcante na nossa vida, que é o período da pandemia do coronavírus. Nesse período da pandemia do coronavírus, a gente aprendeu, foi forçado, né, a aprender a utilizar máscara, a fazer o correto uso dos medicamentos, né, quando a gente passa mal, quando tem qualquer tipo de sintoma do Covid, tá? Então, por que o vírus ele não é tido por muitos pesquisadores como um ser vivo? Porque ele não tem célula, ele não é uma célula, tá? Diferente das bactérias, que são uma célula. Os vírus não são, tá? Eles são partículas vivas, ok? Muitos consideram eles partículas vivas, mas que são dependentíssimos de outros seres vivos para se multiplicar, tá? Então, o Covid, por exemplo, o coronavírus, ele é de um grupo, de uma família de vírus, que é a Covidae, e essa família, ela é muito letal, mas ela era muito comum em doenças de animais, tá? Em regiões específicas do planeta. Mas o que aconteceu é que esses animais entraram em contato aí com seres humanos e esse vírus criou um tipo de singularidade com o corpo dos seres humanos, tá? Então, eles passaram a habitar, o que antes não acontecia, eles passaram a habitar no corpo dos seres humanos, tá? Então, se tornou essa pandemia tão grande porque era algo novo. O nosso sistema imunológico não estava pronto para essa doença, o nosso governo, os governos do mundo todo não estavam prontos porque era algo novo, não tinha como estar pronto, né? Então, a gente teve sim um recorde na produção da vacina, que ainda está em teste, não é uma vacina já realmente testada, é uma vacina nova, então tem muitos riscos. Então, sempre tem que ficar ligadinho nos sintomas quando você toma qualquer dose da vacina, sempre tem que ficar observando. Então, os vírus, eles são o quê? Eles são esse ser sem uma célula, né? Não são formados por célula, não tem estrutura de uma célula, mas eles têm DNA, eles têm cápsula proteica, que é cápsula de proteína, e eles têm sinalizadores para a célula humana.
Então, o que acontece é que eles conseguem infectar seres humanos. E o coronavírus, ele em especial, com o passar dos séculos, ele foi se adequando ao sistema imunológico dos seres humanos. E aí surtiu esse efeito bombástico aí da pandemia. Vamos agora fazer os nossos exercícios, certo? Então, olha lá. Vou mudar aqui a minha capa. Bem, então o que é que a gente viu até agora? A gente viu que vida é um conceito, né, fechado, não é um conceito fechado, é um conceito aberto, é subjetivo, mas tem algumas coisas, algumas características que eu posso dizer que são de uma planta, que são de uma bactéria, que são comuns aos animais, enfim, que é vários, né? A gente viu organização celular, adaptação, mutação, metabolismo, crescer e se reproduzir, ter composições químicas. Então, os seres, eles são compostos de células, essas células são compostas de átomos, tem elementos químicos nela? Ah, então tá. Então, esses critérios a gente pode pontuar de que são critérios indicativos para um ser vivo, tá bom? Não existe ser vivo sem obedecer, vamos dizer assim, a estes critérios, tá bom? Vamos então agora fazer um exercíciozinho rápido, bora lá? Olha aqui, nesse exercício aqui. Pergunta 1. Baseado no sistema binominal de Carl Linneu, escreva como se denomina o nome da espécie de cão doméstico. Então, você vai procurar aí no seu celular como se escreve o nome de espécie do cão doméstico, tá? E de acordo com a nomenclatura de Linneu, tem que estar em latim, 2 nomes, tá? Sistema binomial, lembra? O primeiro escrito em letra maiúscula e o segundo a parte do nome em letra minúscula. Certo? Pergunta 2. Todos nós já sentimos dores estomacais? Essas dores estomacais, elas podem ser tratadas com ervas, certo? Podem ser meio que resolvidos, assim, paliativamente com ervas. Pesquise, tá? Essa classificação biológica aí do boldo, que é um tipo de erva, né? Que é muito utilizada para melhorar a função estomacal. E pergunta 3. Cada nós de um cladograma indica qual informação? Lembra, o cladograma é aquela estrutura da árvore filogenética, é como se organiza a árvore filogenética, que é baseada no DNA de cada espécie, tá? Então, pensando nisso, o que significa cada encontro daqueles galhos, cada nó, tá? Coloque aí para mim a resposta dessas 3 perguntinhas aqui no chat. Tá, eu vou dar aí 5 minutinhos para vocês responderem essas perguntinhas, tá bom? E aí a gente parte para próximo ponto do exercício. Vamos lá?
Já? Muito bem. Como é que ficaria aí? O nome do nome biológico, vamos dizer assim, né? Do cão doméstico é canis familiares. Como é que a gente vai escrever esse nome, canis familiares? Canis, certo? Com letra maiúscula. Familiares, com letra minúscula. Aí, quando a gente for escrever, a gente tem que fazer o grifar a palavra, né, as duas palavrinhas, para que possa estar correto segundo o sistema binominal de Linneu, tá? A pesquisa lá, né, que a gente pediu para vocês fazerem. A gente certamente já ouviu falar do boldo do Chile, né? O boldo do Chile, ele é uma erva medicinal, é extremamente antiga, né? A gente tem relatos aí dos chineses utilizando, né, o boldo, né? E também das populações ali da América aqui da nossa América do Sul, certo? Então, a pesquisa de vocês aí mostra, né, qual é a classificação do boldo do Chile, tá? Ela é uma herbácea, certo? Ela é uma monocotiledônea, certo? Ela, por formar, por dar, né, flor e fruto e semente, ela, mesmo sendo uma planta pequenina, mas ela tem aí a produção, né, de pequenas sementinhas que fazem essa multiplicação aí da planta, tá? Então, ela é uma angiosperma, tá bom? É uma angiosperma. E na última, né, cada nó de um cladograma indica uma mutação, ok? Indica uma mutação. Muito bem. E aí, restou alguma pergunta? Podem escrever aqui no chat dúvidas que a gente vai tirar, tá bom? Enquanto vem as dúvidas, vamos terminar aqui a aula de hoje, acho que já vai terminar. Vamos fazer aqui mais uma atividade, tá bom? Quais são as características que constituem um ser vivo? Vamos lembrar lá? Tem que ser constituído por substâncias, né? Então, átomos, moléculas. O que mais? Tem que ter um metabolismo, tem que ter um crescimento, certo? Tem que ter uma adaptação, resposta a estímulos, tá? Não é o ser, ele não precisa necessariamente se mover, mas ele tem que ter resposta a estímulos, tá? Lembra que eu falei que a planta tem resposta a estímulos? Geotropismo, o fototropismo são resposta a estímulos, tá? E a outra pergunta é: o indivíduo da mesma ordem são necessariamente da mesma espécie, reino, gênero ou família? Coloca aí para mim no chat. Se o indivíduo ele é da mesma ordem de outro, certamente, então tudo que está acima dele, eles estão juntos nessa, né? Então é reino, letra B, tá bom? Gente, assista esse vídeo, escreve aqui pra mim se você tá assistindo em outro momento diferente da nossa aula, escreve aqui nos comentários quais são os seres vivos com os quais você convive em casa, tá? Procura o nome científico deles, escreve aqui pra mim nos comentários e coloca também teu nome, que isso vai contar como participação da aula online, tá, gente? Bom, queria agradecer por assistirem a aula, tá? Vocês têm 2 tarefas para fazer em casa. Primeiro é fazer o exercício do roteiro, tá? O exercício 2 e depois é postar lá no link que eu vou compartilhar com vocês. Vocês vão responder através do link do Google Forms, tá? Que aí vai ficar muito mais tranquilo para a gente poder visualizar e assim todos termos acesso ao resultado de vocês, tá bom, gente? Obrigada pela aula. Podem postar aí alguma dúvida que vocês tiverem, a gente vai tentando tirar, tá bom? Mas não mais, agradeço pela aula, muito obrigada. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Porque vai vir outras aulas desse conteúdo e de outros conteúdos do novo ensino médio aqui, tá bom?
já deixa o like, né? Já compartilha com alguém que tá no novo ensino médio, precisa desse conteúdo mais modificado também. Tá bom, gente? E excelente dia para vocês, excelente restinho de dia e sucesso aí na caminhada desse novo ensino médio. Tchau, tchau!